Pai Senhor, todos os irmãos, estamos aqui mais uma vez, nesse dia de hoje, comentar o assunto da escola dominical, a lição de número 8, dessa feita, novamente, convidamos aqui o evangelista Valnês, companheiro nosso, vai estar aqui nos ajudando no comentário. Amém. Hoje o evangelista Cid não pôde estar, mas na próxima aula com certeza ele vai estar. E antes de nós começar, vamos começar com oração. Senhor meu Pai, aleluia, Jesus. Mais uma vez oramos a Ti, ó Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Deus, vamos estar aqui agora, Senhor, comentando, Senhor, a Tua palavra. Deus, assim como o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus, também do Espírito Santo, quando os irmãos ouvirem, Senhor, esse vídeo aqui de amanhã, fale com eles poderosamente, alcance os corações deles. Eu te peço, em nome do Senhor, fale com os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, e assim deixamos agradecendo, Senhor, por hoje e sempre. Amém. Também, antes de começarmos, também quero agradecer ao nosso pastor presidente, que ele tem nos confiado essa grandiosa tarefa do ensino da palavra do Senhor. Somos muito gratos a Deus pelo nosso pastor, pela confiança e consideração que ele tem para conosco, E dessa feita, irmãos, no dia de hoje, nós vai ser a lição de número 8, e nós vamos falar sobre a ética do culto. A ética do culto é algo muito importante, porque, irmãos, tem a maneira certa de cultuar a Deus. A maneira certa, porque se não cultuarmos a Deus da maneira certa, a maneira que Ele exige, sabe o que vai acontecer? Ele não vai receber. É verdade. E se Ele não receber, irmãos, nós não vamos ser abençoados. Não é verdade? Então aqui o texto básico se encontra em Salmo de número 100, o livro de Salmo número 100, dos versos de 1 a 5. Quem pediu o evangelista Valnês que lê, por favor? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e as suas verdades estende-se de geração a geração. Amém. Então esse é o texto básico, o texto básico que foi direcionado pelo comentarista. E realmente, irmãos, esse Salmo de número 100 é um salmo que realmente, quando você estuda, medita nele, ele nos ensina como verdadeiramente nós devemos cultuar o Senhor. E hoje nós vamos estudar aqui, esses 5 versos desse Salmo de número 100, e nós vamos aprender a forma correta de nós devemos cultuar o nosso Deus. É muito importante, eu como cristão, você como cristão, cultuar a Deus da maneira correta. Porque, irmãos, nós temos que conhecer o nosso Criador, para eu poder prestar um culto com reverência, com ordem e com decência. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é organizado, e muito organizado, nosso Deus. Da mesma forma ele requer dos seus servos, da mesma forma que nós sejamos organizados e reverentes quando entrarmos na presença de Deus, certo? Aqui, a introdução. O culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo. Olha, irmãos, o que o comentarista diz. Realmente, irmãos, o meu ato mais expressivo é cultuar a Deus. Mas só que eu preciso, irmãos, conhecer a Deus. E é o que nós vamos aprender aqui agora. Continuando aqui, irmãos, mas em Hebreus 10, 22, Deus instrui quanto a maneira que devemos entrar em sua presença. Aqui, aproximemo-nos com um sincero coração
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Isso aqui é o Hebreus capítulo 10, o versículo 22. Aqui Deus está instruindo como que nós devemos entrar na presença dele. Aqui, aproximemos, ou seja, nós temos que ir, porque Deus, irmãos, ele se manifestou até nós, na verdade, através de Jesus Cristo. Agora, nós temos que nos aproximar, porque nós sabemos o que aconteceu. O véu foi rasgado, né? O véu foi rasgado. Então, se o véu for rasgado, né, nós não vamos comentar, porque os irmãos sabem, né, a questão, o significado do véu, mas eu sei que os irmãos já são bem maduros na fé, e os irmãos sabem sobre a questão do véu. O véu foi rasgado, ou seja, hoje nós temos o livre acesso. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele foi bem inspirado pelo Espírito Santo, foi maravilhoso. Aproximemos. Então, eu e você, hoje nós temos que nos aproximar. E depois, irmãos, a primeira coisa, com um coração sincero. Ou seja, vai responder isso? Coração verdadeiro. É verdade. Glória a Jesus. Irmãos, e um coração verdadeiro, olha aqui, é um coração, irmãos, igual Davi fazia. Não é verdade, irmão? É, sim, senhor. Quando a Bíblia fala, chega assim, até expressar que Davi era segundo o coração de Deus, né? É a expressão que usa. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, ele entrar diante do Senhor com um coração verdadeiro. Por mais, irmãos, a gente vai observar que a Bíblia apontou as falhas dele, né? Mas também a Bíblia aponta o arrependimento, a sinceridade, o reconhecimento, né, que ele dependia de Deus. Esse é um coração verdadeiro. O coração verdadeiro é aquele coração que reconhece que é totalmente dependente de Deus. Isso é um coração verdadeiro. E tem também, irmãos, agora, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé, irmãos, significa confiança inabalável. Uma plenitude de fé em Deus que não deixa margem para dúvidas. Muito forte, né? Muito forte isso, irmãos, certo? Essa é a maneira que eu tenho que entrar diante do Senhor. Ou seja, irmãos, nada pode abalar a minha fé em Deus. Nada pode. Eu sei que dificuldades, né, batem a nossa porta, passamos por tribulações e diversas circunstâncias que nos envolvem no dia a dia e que tenta abalar, né, abalar essa plena certeza de fé. Mas é nessa hora que a convicção tem que, irmãos, soar mais forte dentro de mim, certo? E aqui, tendo o coração purificado. Ou seja, irmãos, outrora, como que era o meu coração outrora? O nosso coração, irmãos, outrora, ele era um coração ruim, um coração onde era todo, irmãos, cheio de concupiscência e pecado. Mas agora, irmãos, através de Jesus Cristo, nosso coração hoje, irmãos, é um coração purificado, certo? Então, quando eu entrar, que é bem claro, tendo um coração purificado. Ou seja, é aquele coração, irmãos, que todo dia busca o arrependimento, é aquele coração que todo dia busca a misericórdia de Deus, é aquele coração que reconhece que sem Deus nós não somos nada, nós não passamos de verme, trapo de imundícia. Então, mas o que acontece mais? Então nós temos que entrar dessa forma. Agora também, irmãos, em Hebreus 10, no mesmo capítulo, mas o verso 25, olha o que diz: também adverte quanto à necessidade de cultuar a Deus na igreja, juntamente com os irmãos na fé. Porque olha o que está dizendo lá, irmãos, né? A parte A. Essa é a parte B, já terminando o versículo 25, não deixemos de congregar, como o costume de alguns. Vamos nesse? Isso acontece? Infelizmente, né, hoje em dia, muitas pessoas têm tido essa prática. A gente não sabe assim, nós não podemos fazer uma colocação se por falta de temor, de reverência, ou por falta de conhecimento de Deus,
não é verdade? Porque hoje em dia, a bem verdade é que a gente vê muitas pessoas abandonando as congregações, deixa a congregação. É muito comum nos nossos dias de hoje, se tratando de membrasia, a gente vê uma pessoa, às vezes, porque vai ter um programa, vai ter um jogo de futebol, a pessoa abandona o culto, deixa de ir à congregação, deixa de cultuar a Deus. Porque o que me leva a pensar, pastor Elcio, que uma pessoa que ele deixa a sua congregação por um motivo ímpar, por um motivo qualquer, seja porque ele teve uma desavença com o irmão devido a um desacordo ali, por qualquer situação que seja, a pessoa que abandona a congregação, que deixa de cultuar a Deus, que deixa de buscar o Senhor, ou até mesmo uma pessoa que deixa de ir num culto, eu não digo aqui, nós não dizemos, não é verdade? Que a pessoa não tem o seu momento de lazer com a sua família, um dia de passeio ou coisa semelhante, mas há pessoas que, por incrível que pareça, deixam a congregação um dia de celebrar a Deus, irmãos. Para mim, no meu ponto de vista, é porque a pessoa não conhece a Deus. E é bem verdade, irmãos, né? E aqui o escritor aos Hebreus, né, ele faz uma advertência muito grande, né? Não deixemos de congregar, certo? Não de congregar, como é costume de alguns. Então, esse aqui, irmãos, foi a introdução. O primeiro tópico aqui, irmãos, vai ser estudado o Salmo, o texto base é o Salmo de número 100, e vai ser o verso primeiro, que diz celebrar a Deus, certo? Celebrar a Deus. Agora aqui o primeiro tópico, né, o primeiro tópico do tópico, conhecimento de Deus. Conhecimento. Para poder cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. A primeira coisa, irmãos, para mim cultuar a Deus, né? Em Oséias, capítulo 6, o versículo 3, nos é ordenado. É interessante. O que diz? Nos é ordenado a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Interessante a colocação, conhecer. Irmãos, Deus, ele já se fez, irmãos, conhecer através de Jesus Cristo. E agora, o prosseguir, o que o verso está falando, o prosseguir já é a minha parte, em conhecer o Senhor. Então agora, irmãos, para mim celebrar a Deus, a primeira coisa, eu tenho que ter um conhecimento de quem é Deus. Ele se manifestou até, né? Agora, irmãos, falta a minha parte de prosseguir em conhecer o Senhor, né? E interessante, né, evangelista Monfondês, tem quando a gente lembra, a gente volta ao Velho Testamento, na questão do conhecimento de Deus, a gente lembra da instituição da Páscoa. Ali é grandioso. Ali deixa bem claro o que é a revelação de Deus. Porque nós sabemos que a instituição da Páscoa, irmãos, foi um culto em celebração a Deus. Deus exigiu isso, né? Por isso a instituição da Páscoa. E nós sabemos, irmãos, que a primeira coisa precisamos conhecer Deus na sua grandeza. Nós sabemos que quando Deus se manifestou, apareceu a Moisés, e você é o seguinte, Moisés, você vai ser o libertador desse povo. Eu tenho uma promessa, eu fiz uma promessa aos seus pais. Eu fiz uma promessa a Abraão, e essa minha promessa está de pé. E Moisés, a gente vê que Moisés fica assim meio sem entender, com medo, sem a falta de coragem, mas de repente Moisés anima. Mas aí Moisés faz uma pergunta: mas Senhor, o que eu vou falar para o faraó? Aí ele disse: fala só, você só vai dizer para o faraó: eu sou. Aleluia, Jesus. Se revelou ali de uma forma. Ele se revelou, né? Ou seja, aqui, irmãos, ou seja, precisamos saber conhecer Deus na sua grandeza. Deus se manifestou na sua grandeza e no seu poder. Evangelista Monfondês, Deus manifestou o seu poder de forma tremenda no Egito, né? Através ali das 10 pragas, né? Então, seguindo aqui o raciocínio do pastor, ele se dá a conhecer a Moisés como o eu sou, e agora manifesta o seu poder, ou começa a manifestar quando Moisés volta, vai falar com o faraó todas aquelas vezes, né? E Deus então ele
manifesta o seu poder, ou seja, dá a conhecer o seu poder. Quem era o grande eu sou ali, né? Então, aí também tem na sua santidade. Aí entra a questão do culto, né? Do culto. Porque Deus queria que aquela nação, que quando saísse do Egito, a primeira coisa que eles fizessem, a primeira coisa que Deus manda fazer, quando eu tirar vocês do Egito, né? No outro dia, vocês vão celebrar um culto. Era no outro dia, irmãos. Eles saíram de madrugada, porque eles saíram de madrugada, né? Mas no outro dia, lá no deserto, ao que eles caminhassem um determinado tempo, era para eles cultuar Deus. Cultuar Deus. Aí ainda tem mais algo impressionante, irmãos, na retidão e na sua bondade. O que foi a bondade de Deus, irmão? A bondade de Deus, Cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus ali nos mínimos detalhes, né? Cuidado, a bondade de Deus se manifestou ali na vida daquele povo, conforme a Bíblia mesmo narra, e a gente pode ver o amor, a intensidade da bondade, do amor de Deus nos cuidados ali mínimos, né? Mínimos que a gente vê desde o sustento, melhor dizendo, desde a proteção durante o dia, porque é uma coisa bem conhecida de todo mundo, que no deserto, durante o dia, a temperatura chega a mais de 50 graus. Não tem sombra, né? E não tem sombra, não é verdade? Não tem sombra. E à noite, a temperatura vai abaixo de zero, porque a gente sabe que a areia do deserto, de dia ela reflete o calor, então vindo o calor de cima e ela reflete como um espelho, a pessoa fica ali, entra um efeito estufa, não é verdade? E à noite ela não absorve aquele calor, a areia não absorve aquele calor do dia, né? Então de dia, à noite aquilo vai a zero. Aí a gente vê a bondade de Deus. De dia, o tempo todo, uma nuvem para tampar o pessoal. E de noite, uma coluna de fogo para aquecer e iluminar onde é que eles estavam, não é verdade? Isso aí, e depois sem contar na questão do maná, né, das cordonizes, a questão da própria vestimenta das pessoas que caminharam ali, né, crianças que saíram dali e foram caminhando, e, enfim, isso é o que? É conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece esse Deus que se manifesta, que é todo poderoso e que tem toda essa bondade e esse cuidado, a gente oferece um culto perfeito para Ele. A intenção da gente, o desejo da gente é oferecer o quê? O melhor, não é verdade? Então é justamente, né, o que Osés disse, né? Deus se manifestou para aquele povo e Ele foi continuando se manifestando para que o povo prosseguisse em conhecer. Porque nós sabemos que até então aquela geração ela só conhecia Deus de falar, não conhecia um Deus manifesto, né? Não conhecia um Deus manifesto. A mesma coisa era nós, irmãos, né? Eu também não conhecia um Deus manifesto, mas a partir do momento quando nós aceitamos a Cristo, nós já conhecemos um Deus manifesto, e agora nós temos que prosseguir, na verdade, porque Deus todo dia Ele continua nos revelando todos os dias. Ele continua, né, revelando a sua retidão, a sua bondade, a providência dele em favor dos homens. Todos os dias. Né? E isso é maravilhoso. Quando a gente lê Êxodo 12, vamos nesse meio, por favor. Quero que os irmãos prestem bem atenção, né, nessa leitura. Êxodo capítulo 12, do verso 25 ao 27, é interessante o que Deus fala. Êxodo 12, do 25 ao 27. Êxodo capítulo 12, verso 25. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta, se não tiver, abre e vamos aqui acompanhar. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor
que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glória a Deus. Quando os pais revelam a grandeza dos feitos de Deus, o final do versículo, e o povo ajoelhou e adorou. Então, nós observamos aqui que Deus foi bem expressivo nessa leitura, a questão do culto, que era para passar de geração em geração, a questão né, da Páscoa. O que era a Páscoa? O que era culto a Deus através da Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa tinha toda uma simbologia, né? De adoração a Deus. Eu sei que os irmãos bem sabem disso, né? Porque nós não temos tempo de comentar sobre esse assunto, mas eu sei que os irmãos são estudiosos, os irmãos frequentam a escola dominical, então os irmãos sabem da questão, o significado da Páscoa. E também, agora vamos passar para o ponto 2, que vai falar sobre o relacionamento íntimo. O que é um relacionamento íntimo, Vanessa? Pastor, eu entendo que um relacionamento íntimo ele é bem mais do que um relacionamento, né? A palavra íntimo acrescentada, ela reforça muito mais isso, levando a gente a entender. A gente pode até trazer para o nosso natural, no nosso dia a dia, a questão do relacionamento. Nós nos relacionamos com muitas pessoas, mas um relacionamento íntimo eu tenho com a minha esposa. Ou seja, eu conheço partes da minha esposa que é só eu e ela. A minha esposa tem coisas que ela se abre para mim, que é somente ela e eu, né? Então, esse relacionamento íntimo para com Deus agora vai ser bem pessoal, de filho para com o pai, do pai para com cada um dos seus filhos. E nós sabemos que para ter um relacionamento íntimo com Deus, existe um caminho, né? Existe um caminho, que é a oração, né? Porque sem oração não tem como eu ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque o que é oração? Oração é um diálogo. É onde se cria os relacionamentos. Eu conheci o pastor Liels. Nós fomos nos apresentar, né? Houve um momento que nós nos conhecemos, eu me apresentei, ele se apresentou, e daí a gente começa a falar, então se cria um relacionamento. Não é verdade? Um vínculo de amizade. Exatamente. Né? E da mesma forma, né, nós aprendemos com Deus da mesma forma, né? Que quanto mais eu vou buscar a Deus em oração, orando, né? Esse vínculo vai aumentando, eu passo mais a conhecer a Deus, porque Deus já me conhece. Porque a parte de relacionamento aqui, na verdade, a questão do conhecimento tem que ser da minha parte. Porque Deus, em todo instante, Ele conhece cada ser humano, não é verdade? Agora nós precisamos, por meio da oração, ter uma vida, irmãos, nós temos que estar misturado com Deus. Misturado com Deus. Me lembrei agora, irmão Valnês, quando Elias se apresenta a Acabe, 1 Reis, capítulo 17, aí é algo interessante. Aquela expressão que Elias usa, na questão assim, e sobre a minha palavra vai ficar 3 anos e 6 meses sem chover. Mas agora preste atenção. Quando a gente faz uma análise daquilo, irmãos, a gente vê a intimidade que tinha o profeta e Deus. Né? Porque ele diz sobre a minha palavra. Olha a intimidade que ele disse. Ele nem pôs o nome de Deus. Não é verdade? É verdade. Ele não usou o nome de Deus, ele passou sobre a minha palavra. Isso que é comunhão, porque a comunhão que Elias tinha era tão grande que qualquer coisa que ele dissesse, Deus ia fazer. Assinava embaixo. Deus ia fazer, mas isso é comunhão. Ele tinha tanta convicção da vida dele com Deus, né? Da intimidade dele com Deus. Tanta convicção que ele tinha, né? Porque ele sabia que, segundo a palavra que ele falasse,
Deus ia fazer. Estava confirmando. Então, isso a gente vê que nós temos que estar, irmãos, entrelaçado. É verdade. Né? Deus ele tem que estar realmente, irmãos, arraigado dentro de nós. Essa questão do relacionamento íntimo, às vezes as pessoas, por exemplo, a gente vê, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo, né? Eu vou para a casa de Deus para adorar a Deus. Tá bom, você vai para celebrar, para cultuar a Deus, você vai para louvar a Deus, mas esse relacionamento íntimo, irmãos, essa questão da adoração, porque tem pessoas que acham, pastor, que ter uma vida de adoração é na hora que ele vai na igreja orar, que ele vai na igreja louvar, né? A adoração, ou seja, é um estilo de vida íntima com Deus. A adoração, ela é um estilo de vida. Então, quando eu tenho a consciência de quem é Deus, né? Quando eu tenho essa consciência dentro de mim, dentro da minha consciência cristã, como servo de Deus, que aceitei a Cristo, que estou sendo exposto à palavra todos os dias, ou praticamente todos os dias, quando eu tenho esse crescimento, esse seguir, prosseguir, quando eu prossigo em conhecer a Deus, fica fácil, então, eu ter um momento de culto e oferecer a minha vida de adoração, porque eu sei com qual finalidade eu fui criado. Eu fui criado, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, e eu sei que eu fui criado com esse propósito, então eu vou entender que não é só lá no culto que eu vou adorar a Deus, não é só lá no culto que é meu momento de intimidade com Deus, né? O momento de intimidade com Deus é todo dia, é toda hora, em todos os lugares que nós estivermos, não é verdade? Isso mesmo. E o interessante, irmãos, aqui ó, nesse momento também damos a Deus a abertura para que Ele fale conosco pela sua palavra. Nós podemos perceber que muitas vezes já observou aquelas pessoas, né, que não têm uma vida de oração, uma vida íntima, quando recebe uma palavra e ela começa a rejeitar, endurece o coração, né, não está falando comigo. Tem pessoas que é assim, meus irmãos, cristãos que é assim, mas a gente, na nossa vida de fé, eu aprendi uma coisa. Eu estava até conversando. Quando nós temos uma vida de oração, quando a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus ela vem nos corrigindo, nós aceitamos. É porque a gente tem intimidade. Tem intimidade, né? Porque eu sei, irmãos, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas a gente vai buscar uma vida íntima, certo? Uma vida íntima com Deus, mas ainda imperfeito, não é assim? É verdade. É assim. Então aí acontece, só que aí nós temos a palavra de Deus, que ela vai nos moldando, essas imperfeições que ainda há em nós. Então, para que a palavra de Deus tenha efeito, primeiro eu tenho que ter uma vida de oração, porque aí o meu coração está sensível, está dilatado, né? Porque no meu coração eu vou ter a plena consciência que Deus precisa me corrigir, eu tenho que aceitar a correção dele, porque exatamente, é para o meu bem. Exatamente. Isso é vida íntima. É isso mesmo. É vida íntima. Então nós temos que atentar para isso, irmãos, atentar para isso. E agora vamos passar para o ponto 3, relacionamento, reconhecimento da pureza de Deus. Isso aqui, irmãos, é tremendo. É tremendo. E Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Evangelho vão nesse? Estou até arrepiando aqui. Aleluia, só de ter lido essa expressão. Sede santo, porque eu sou santo. Toda a palavra de Deus é uma responsabilidade, né? Quando a gente vai falar da palavra de Deus, pregar, fazer um comentário, igual, né? Estamos aqui para cooperar com o pastor nessa escola bíblica dominical, mas falar de santidade é algo que exige muita consciência de qualquer um, irmãos. É algo que nós, cristãos, nós temos que ser muito conscientes, irmãos.
desta palavra. Interessante aqui que segue aqui embaixo, o comentador da revista, ele diz assim, ele coloca o versículo, né? Como disse Deus, sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo e por isso ele exige uma vida de santidade. Meus irmãos, vamos fazer um breve retrospectiva da nossa vida. Você já parou para pensar no peso desta palavra? Santo. Realmente é muito grande. E aqui é colocado que Deus, ele exige-nos, ele não nos pede, não é uma opção que Deus deixou. É verdade. Exige, Deus está exigindo, é uma ordem, é um mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. E quando a gente pensa, né, pastor, na santidade de Deus, para mim pensar, bom, se Deus está pedindo que eu sou santo, então, irmãos, eu acho que o lógico seria eu pensar, se Deus está pedindo que eu seja santo, então vamos ver o que é ser santo. O que é ser santo para que eu venha a ser igual? Meus irmãos, nós estávamos aqui agora fazendo um breve comentário e a palavra santo, irmãos, é aquele que é separado por Deus ou separado para Deus, para servir a Deus, seja no âmbito ministerial ou não. Se você foi chamado para ser um cristão, você foi alcançado pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus, te alcançou, te salvou, assim como nos salvou. Meus irmãos, nós temos que pensar nisso, porque a palavra santo, né? A palavra santo, ou seja, separado, irmãos, nós somos separados do mundo, nós somos separados para Deus, indiferente de ministérios ou não, de cargo eclesiástico ou não, nós somos separados, irmão, do mundo para servir o Deus com uma vida santa. Santa em quem? Santa na minha justiça, irmão, santa no meu temor, santo na minha família, santo no meu trabalho, no meu proceder diário, não é verdade? A gente tem que ser santo nesse aspecto, porque a palavra de Deus, quando a gente vai traduzir o santo do hebraico, é kadosh. Kadosh significa outro que é diferente. Deus nos chama para ser santo. Deus nos chama para ser diferente de tudo aquilo que existe, né? Se a gente for levar então o raciocínio, acompanhar essa linha de raciocínio para o nosso crescimento, na fé, para o nosso crescimento na intimidade, então é isso que Deus está me chamando para ser, diferente de tudo aquilo que já existe, não é verdade? Deus está me chamando para me separar para Ele, para ter uma vida, uma conduta, né? Vamos dizer assim, uma conduta que glorifica a Ele. E não é só na igreja, irmão, que a gente não vai ser santo na igreja, debaixo dos olhos da congregação, debaixo dos olhos do pastor, é muito fácil. Mas será que quando nós estamos na nossa casa, ter uma conduta santa? Aonde que nós andamos pondo os nossos olhos? O que nós andamos fazendo às vezes, lá no trabalho? O que as palavras que muitas das vezes saem dos nossos lábios, na roda dos amigos, né? Lá no meio daquele pessoal que a gente obrigatoriamente tem que lidar com eles, porque a Bíblia também diz que nós temos que ser luz, e a luz ela tem que brilhar nas trevas, não é verdade? Então, irmãos, fica aqui a minha participação nesta questão, pastor, de santo. Para nós só finalizarmos aqui, nós sabemos que dentre os 7 atributos de Deus, né, o santo é o 7º atributo. É o 7º. Interessante, mas é o único atributo que Deus quer compartilhar conosco. É o único que nós temos condições, né? Porque é interessante, nós sabemos que quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez os dois santos. Viviam santos. Nós sabemos que essa santidade ela foi perdida por causa do pecado. Mas agora, através de Jesus Cristo, né, novamente Deus quer novamente nos atribuir com esse atributo. Então é muito importante. Então aqui, irmãos, o primeiro tópico é celebrar a Deus. Então, para mim celebrar, ou seja, para mim cultuar a Deus, celebrarmos aqui, a palavra celebrar quer dizer alegria, júbilo, gozo, ou seja,
Para mim entrar na presença de Deus, irmãos, preste bem atenção, para celebrar um culto a Deus, primeira coisa, eu tenho que conhecer, que saber quem Ele é. A segunda, ter um relacionamento íntimo. E a terceira, irmãos, reconhecimento da sua pureza. Então agora, irmãos, nós vamos passar para o tópico 2, né? Tópico 2, onde nós vamos falar do servir, né? Do servir. E aqui, irmãos, ó, como crentes, temos o privilégio de servir ao Senhor cultuando. Colossenses 3, do 23 ao 24. Eu pedi ao Evangelista Valdense que lê, por favor. O que diz? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e o 24. 23 e 24. O versículo 23 diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Prestou bem atenção, a questão do servir é muito sério, porque se eu servir bem, o que vai acontecer? Nós vamos ser galardoado. Então, nós temos que prestar muita atenção sobre a questão do servir. E a questão do servir, irmãos, a primeira coisa, entra o ato de doação, ou seja, o ato de dar no âmbito da teologia significa, olha o que significa, irmãos: presentear a Deus com a nossa vida, entregar-se ao Senhor, deixar que Ele dirija tudo o que Ele deu, pois tudo pertence e deve ser dedicado a Ele, estar pronto a produzir o que Deus deseja da sua vida para a glória dEle. Ou seja, irmãos, a questão do ato de doar, nós sabemos que a primeira coisa, o que Deus fez, irmãos? Ele doou, né, o seu Filho Jesus Cristo, Ele doou o seu Filho Jesus Cristo para mim e para você. Isso, irmãos, é o ato de doar. Ou seja, Deus presenteou Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo fosse salvo, aqueles que nele creem. Então, da mesma forma, com o mesmo ato, ou seja, eu também com o mesmo gesto, eu tenho que doar a minha vida, ou seja, nós temos que doar a nossa vida para Deus. Para o Senhor, é para verdade. O Senhor, né? E depois, entregar, certo? Nós sabemos que no mesmo ato que Deus deu Jesus, também Jesus, Ele se entregou por nós. Por quê? Porque Jesus queria nos salvar. Porque esse foi o intuito de Deus, né? Buscar e salvar o que se havia perdido, o que seja, era a raça humana. Então aí Jesus, Ele se entregou por nós. Então agora, da mesma forma, eu também tenho que ter esse mesmo ato de essa mesma atitude, se entregar também ao Senhor. É, ou seja, até o ponto, se for possível, perder até a vida. Né? Isso é a entrega, né? Isso, agora, deixar que Ele dirija tudo o que Ele deu. Ou seja, Deus, Ele tem nos dado muita coisa, né? Mas tudo que Deus tem me dado tem que ser dirigido por Ele. Eu tenho que deixar Deus dirigir, certo? Tudo, né? Pois tudo pertence e deve ser dedicado a Ele. É verdade. É interessante esse ponto C aqui, né, pastor? Quando a gente estuda a questão da mordomia cristã, isso, não é verdade? Isso. A gente vai ver que tudo que eu tenho, ou seja, tudo que está em meu poder hoje, não é meu propriamente, mas é de Deus. Eu tenho que usar o que eu tenho. Se eu tenho um dom de cantar, eu tenho que cantar para a glória de Deus. Se eu tenho o dom de pregar, que eu faça para a glória de Deus, não para me engrandecer. Olha, uma coisa que é muito comum, muito notória nos nossos dias, tem irmãos, por exemplo, eu já vi isso na minha caminhada de fé, tem irmãos que às vezes ele é abençoado com um carro, tem um bom carro, e ele está indo com o seu carrão para a igreja e vê alguns irmãos passando, às vezes num dia de chuva, num dia de inverno, o senhor está entendendo? E não tem essa consciência de parar, não, meu carrão está limpo e tal, glória a Deus. Mas quem deu? Quem deu? Foi Deus. Então, como se aquilo eu tenha consciência, foi Deus que me deu condições de ter, irmãos, porque tudo que está nas nossas mãos é dado por Deus.
tudo, irmãos, que está nas nossas mãos. Então, se eu tenho a consciência daquilo ali, eu tenho que usar aquilo de alguma forma para a glória de Deus. Não é verdade? Sim. É isso, eu pelo menos penso dessa maneira. Esse tem que ser o nosso dever e dedicação a ele. Exatamente. Agora o ponto D, estar pronto a produzir o que Deus deseja de nossa vida para a glória dele. Pronto, né? Pronto, eu tenho que estar. Agora nós temos que estar pronto. Exatamente. Né? Certo, está pronto o que Deus quer. O que Deus quer, moço? Que a primeira coisa que nós temos é a vida de comunhão com Ele. Né? Depois, como o próximo. Porque esse é o maior desejo. Ou seja, nós temos que produzir o quê? O amor. Porque nós sabemos que o amor é a base de tudo. E o desejo de Deus é que nós amemos, assim como Ele nos amou. Que nós amemos uns aos outros. Porque não é assim que Jesus aconselha seus discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João, né? Assim como Ele amou os discípulos, Ele queria que os discípulos amassem uns aos outros. Né? Isso está pronto a produzir o que Deus deseja da minha vida. Não é assim? É verdade. E agora, irmãos, esse aqui, irmãos, foi o ato de doar. Agora, o ato de sacrifício. Esse ato de respeito a abrir mão de sonhos e desejos para haver melhor empenho na dedicação ao reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja e da expansão do evangelho, conforme Mateus 6,33. O que está escrito lá? Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, dentro desse ato de sacrifício, o evangelista Valnesse, ele tem um pequeno testemunho, né, sobre esse ato de sacrifício. Eu queria que ele contasse para nós. Então, meus irmãos, aqui o ponto 2, né, onde nós estamos aqui discorrendo com o pastor Elielson, diz assim: o ato de sacrifício. Nós entendemos que tem aquilo que nós sacrificamos, né, uma oferta, nós sacrificamos a Deus, mas nesse ato aqui de sacrifício, está falando de uma renúncia, né? Porque nós podemos entender esse ato de sacrifício como renúncia, porque quando nós vamos ler aqui o discorrer aqui do pensamento do escritor aqui da revista, ele coloca aqui, esse ato diz respeito a abrir mão, ou seja, é uma renúncia nossa, né? De algo, de um sonho, não é de algo, olha que ele deixa bem claro, abrir mão de um sonho e desejos. Mas tem uma finalidade, você vai abrir mão disso não é à toa, não, em prol, olha só, para haver o melhor empenho na dedicação do reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja. Pois bem, meus irmãos, então, voltando aqui dentro do nosso assunto, que nós estamos falando aqui do ato de sacrifício, né, e como seguindo aqui o raciocínio do comentarista dessa revista, ele deixa bem claro que esse sacrifício aqui se diz em nós sacrificarmos um sonho, né, um desejo nosso, mas em prol para que haja um melhor desempenho na edificação ou na dedicação ao reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja. Aqui comentando mais o pastor Elielson, nós tivemos uma breve experiência acerca do que é abrir mão de sonhos, né? Uma vez que esse ponto 2 aqui, o tópico de número 2, ele fala acerca dessa renúncia de sonhos em prol do reino de Deus. Eu tive uma breve experiência na minha vida, durante uns anos atrás, quando eu vivia ali no país, em Portugal, e comentando aqui com o pastor Elielson, era um sonho muito grande, não só meu, mas também da minha esposa, de irmos viver na França. Tínhamos ali o sonho de morar ali, temos lá muitos irmãos da igreja que congregávamos a certa altura em Portugal, e desta feita os irmãos sempre nos convidavam para estar vivendo lá. Fomos lá passear, visitar, conhecer algumas coisas, e de maneira que foi alimentando esse sonho foi crescendo, foi alimentando esse sonho cada vez mais no nosso coração. Dado o dia então, depois de muita insistência da minha esposa, conversando então, decidimos eu virei para o irmão que morava lá e falei para ele: olha, eu vou.
se você conseguir um trabalho aí na minha profissão, se for me chegar e trabalhar na minha profissão, eu vou sim, estou disposto aí sim a mudar para a França. Então, falei isso com o irmão, ele ficou ok, vou olhar qualquer coisa por aqui e acabou a conversa. Dado o momento, entre esse tempo, passado para aí um mês mais ou menos, talvez um pouco mais, tínhamos lá na cidade um pastor muito amigo, conhecido, inclusive trabalhamos juntos, o pastor Renato, estava dando início a obra de Deus ali na cidade de Évora, e ele nos procurou, tivemos ali uma conversa concernente à obra de Deus. Ele me expôs ali a dificuldade que estava havendo, inclusive de local próprio para realizar os cultos. E uma vez que eu tinha em minhas condições um local apropriado que daria para ele iniciar esse trabalho, então nós ali por sentir, né, a necessidade, ver a dificuldade dele trabalhando em prol do reino de Deus, nós ombramos com ele naquela causa. Nos colocamos ali, tivemos reunião, eu, ele, a minha esposa, a esposa dele, a esposa de um outro pastor que inclusive estava com a gente também, e decidimos então avançar com aquela obra. Dado o momento que nós tivemos ali umas reuniões ali no início daquela obra, esse irmão então da França me liga, uma semana depois de assumir o compromisso. Esse irmão me liga e fala para mim: olha, irmão Maurício, se você quiser vir para a França, então pode vir, porque eu já arrumei o trabalho, o rapaz está esperando você chegar aqui amanhã, para depois da manhã você começar a trabalhar. Irmãos, o coração apertou, porque como eu disse no início, era um sonho que a gente tinha de ir viver lá, né? Era um sonho da minha esposa, a gente estava lá vivendo, criar as crianças lá e tal. Então, irmãos, agora mediante aquela situação, né, e eu parei assim por um instante e coloquei na balança: eu sigo o meu sonho, eu abro mão do sonho em prol da obra de Deus? Eu confesso para os irmãos que eu cogitei, irmãos, sou sincero em dizer, mas louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, irmão, pela sua infinita bondade e graça para conosco, que o Espírito Santo falou mais alto no meu coração. Aleluia. Eu então, irmão, de bom grado, irmãos, abri mão. Falei para o irmão, agradeça aí a oportunidade de emprego, mas eu não vou, porque nesse momento nós estamos aqui iniciando uma obra juntamente com o pastor, estamos ajudando, tivemos uma reunião e nós estamos ombrando aqui nesta causa, nessa obra do Senhor, e eu abro mão desta minha vontade, para me fazer a vontade de Deus, e de maneira que até hoje a igreja está lá, cresceu, foi trabalhoso, foi bem, os irmãos, alguns aí conhecem que é o início de uma obra, foi bem labutante, bem desgastante o início, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, irmãos. Eu não me arrependo, abri mão do meu sonho de ir lá viver, mas hoje eu sei que tem pessoas lá naquela cidade. A igreja hoje está com mais de 50 membros e a gente pode ver que está lá o pastor tocando a obra continuou, avançou e, enfim, eu vejo que valeu a pena, irmãos, porque quantas almas não se salvou e ainda tem se salvado através daquela igreja, não é verdade? Sei sim, como eu disse para o pastor, talvez se eu tivesse ido, Deus iria, de alguma forma, de algum lado, o socorro iria vir para aquela obra, não é verdade? Com certeza. Deus iria enviar o socorro para aquele servo que estava precisando no momento, de alguma forma Deus iria fazer, mas será que eu estaria hoje consciente, ou com a minha consciência em paz com Deus, como cristão, como servo de Deus, como obreiro da casa de Deus? Será que eu estaria hoje, irmão? Talvez se tivesse ido, poderia ser o caso de estar bem financeiramente, poderia sim, ou também poderia ser que não, mas eu sei que a minha consciência cristã, como um servo de Deus, como um chamado para Deus, né, naquela questão de abrir mão, Deus abriu mão de Jesus, Deus deu o seu Filho por nós. Seria muito abrir mão de um sonho meu em prol do crescimento do reino de Deus, em prol de salvação de almas? Eu fico assim com essa experiência, ela é uma experiência que me marcou muito, pastor. Glória a Deus. Então esse aqui, irmãos, é um pequeno exemplo
né? Mas que se encaixa bem no comentário aqui do comentarista, né? Ato sacrifício. O exemplo aqui, né? Foi ele tinha um sonho, né? Mas apreciou a oportunidade dele poder se dedicar na luta, né, pelo reino de Deus e pelo próprio crescimento da obra dele. Deus deu a oportunidade para ele, mas ao mesmo tempo ele tinha um sonho também, apreciou a oportunidade de realizar um sonho, mas ele preferiu o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ser acrescentadas. Então esse é o ato de sacrifício, né? É que todos nós temos que fazer, não é verdade? Deixar um desejo, um sonho em segundo plano e primeiro buscar o reino de Deus, ou seja, nos doar, nós nos sacrificarmos para podermos ver alma sendo salva, vida sendo transformada. Aleluia. E terceiro ponto, ato de expressão, né? Representar pessoas de Deus no mundo de forma prática, pelo falar, agir, pensar, vestir, etc., seguindo os passos de Jesus. 1 Pedro 2,21. É interessante esse ato de expressarmos, né? Eu mais o evangelista comentando aqui, nós lembramos de Pedro, né? Os irmãos lembram de Pedro quando Jesus foi preso, né? Ele foi preso ali naquela bagunça, mas foi um pouquinho antes mesmo. Jesus disse que Pedro ia negar ele 3 vezes. 3 vezes. E ele assim relutou, falou: não, Senhor, se o Senhor for morto, for preso, eu estou com o Senhor. Não foi assim? Ele respondeu: não, você vai me negar. Interessante, irmãos, na primeira vez, tá? Depois que Jesus foi preso, aí Pedro estava no local, sentado no pátio, do lado de fora, né? E ele estava conversando. E uma pessoa identificou Pedro pelo quê? Pelo falar. E depois ele estava se esquentando, né? A outra aquecendo. E chegou uma mulher que era uma das criadas daquelas pessoas que estavam ali, e olhou para ele e falou assim: mas você é um deles, porque o seu modo, a sua roupa mostra que você é um seguidor dele. É um dos que andava com ele. Então, os irmãos estão vendo que é a questão do ato de expressão, né? E antigamente, irmão antigamente facilmente se conhecia um cristão, né? Justamente pela essas qualidades aqui, ó, né? Pela forma prática, pelo falar, agir, pelo modo de pensar, vestir, etc. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham aquele compromisso. Desce o que der, irmãos, eles não abriam mão disso aqui, ó. Né, irmão Ronês? É verdade. Não abriam mão, irmãos. Eu já tenho quase 30 anos que sirvo a Cristo, e eu peguei uma parte, graças a Deus, né, no começo dos anos 90, aonde os cristãos ainda se identificavam com isso aqui, irmão Ronês, né? Ou seja, com ato de expressão. Facilmente você conhecia um jovem cristão, né? Eu aceitei Jesus. Por quê? Porque um rapaz começou a me evangelizar, irmãos, o ato de expressão dele que me encantou. Eu vi que ele era diferente de qualquer rapaz, né? Que eu já tinha conhecido, ele era diferente. E foi isso que me encantou nele. Encantou assim, a expressão que eu vi, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de agir, a educação que o rapaz tinha, né? Era tudo isso aqui, né? Que um cristão precisa ter, essa expressão. Ou seja, isso é a pessoa está tipo assim, ligada com Jesus, e nos seus passos, E é muito importante, como eu já disse hoje, evangelista Valnese, hoje você olha para um cristão, você não consegue identificar. Se ele não falar que ele é, você não consegue identificar, porque ele não tem mais essas expressões aqui, né? Verdade. Essas características, vamos dizer assim, essas características aqui de falar, isso aí é uma coisa muito presente e real.
o senhor veja bem, a gente faz uma amizade, e à medida que a gente anda muito com uma pessoa, e aquela pessoa tem vamos dizer assim, um gênero forte, uma forma de expressão, eu tinha um amigo mesmo do Rio de Janeiro, ele tinha o hábito ele brincava nas conversas dele, ele falava assim, ele estava falando uma coisa, ele contava um caso e falava, não sei o que, sou dele? Isso. E eu trabalhei com ele durante os 2 anos, e de repente, sem eu perceber, aquilo pegou o lado. Eu estava contando qualquer coisa que eu ia contar para alguém, não sei o que, e aí a minha esposa começou a me corrigir, você está parecendo Dudu. Então é isso aí, é a questão do falar, né? Pedro tinha essas características, as características de Jesus. Falava como Jesus. Depois, os 3 anos e meio. Começou a se portar, a forma dele estar, a forma dele falar, a forma dele se vestir, né? Com certeza, a Bíblia fala isso, um texto que o pastor citou, deixa claro isso, que ele foi identificado naquele momento por causa dessas características, né, peculiares que havia na vida de Jesus, né? Isso, é o que nós precisamos ter, né? O ato de expressão. Agora o ponto 4, ato de reverência. Esse aqui é muito importante, significa respeitar a pessoa de Deus, a sua obra, assim como o irmão e o próximo. E Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, o significado da palavra reverência, irmão Vanessa. Reverência, essa palavra, ela é muito forte, meu pastor. Eu tive a curiosidade de buscar, né, no dicionário, o significado da palavra reverência. Meus irmãos, preste bem atenção. Eu tinha vários, eu demarquei aqui alguns. Primeiro significado de reverência: respeito temente com veneração. Olha bem, respeito temente com veneração. O segundo, atitude ou demonstração de estima e reconhecimento. É uma atitude de um indivíduo, de alguém, para com outro alguém, de demonstração que eu o estimo, olha só, e eu o reconheço, né? E o outro é um ato respeitoso. Esses aqui são alguns significados, alguns sinônimos da palavra reverência, que deve fazer parte então da questão aqui que nós estamos falando, ato de reverência. Do ato de reverência. Isso aqui, o respeito a Deus, o temor e a veneração, meus irmãos. Eu digo assim, que quando nós temos consciência, eu volto a dizer, como eu falei lá no início, quando nós temos consciência de quem nós somos, por quem nós fomos criados e qual a finalidade para a qual nós fomos criados, isso aqui, irmãos, a gente tira de letra. Isso. Não é verdade? Isso é verdade. Porque aqui, irmãos, o comentário diz só, respeitar, primeiro, a pessoa de Deus, o nosso Criador, né, o Deus Supremo, depois a sua obra. O quê? Por que depois a sua obra? Porque a sua obra, ela tem que ser feita, e Deus deu o privilégio de ela ser feita por homens. Por homens. Por nós, que aceitamos o seu chamado através de Jesus Cristo. Então, eu tenho que respeitar essa obra e fazer da melhor maneira possível, e eu nunca devo atrapalhar, pelo contrário, eu tenho que contribuir. Assim como foi o nosso irmão citou o exemplo, né, que ele deixou um sonho para poder contribuir para o crescimento da obra de Deus. Isso aqui, isso é ter reverência, certo? Porque se ele tivesse feito o contrário, ele não estava tendo reverência, e nem ele não estava tendo respeito, não é verdade? Depois, a sua palavra. Porque na palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso guia, ela nos molda, nos direciona, tudo que tem sobre Deus e o seu propósito para com o universo e com o mundo, né? E com o mundo e com o homem, então tem referência a ela, está na palavra de Deus. E depois, irmãos, assim como o irmão, eu tenho que respeitar o meu irmão e o meu próximo.
Porque uma coisa está ligada com a outra, né, pastor? Está ligada com a outra. Ou seja, o bem que eu quero para mim, na verdade, ou seja, o respeito que eu quero para mim, eu também, da mesma forma, tenho que respeitar o meu próximo. Porque se tratando de obra de Deus, de irmandade, vamos dizer assim, da igreja, como que eu posso dizer que eu amo, respeito a Deus e temo a Deus, se eu não amo o meu próximo? Se eu não respeito o meu próximo? Se eu não tenho um pingo de consideração? E chega a um dado momento que me faz aqui a memória, tem um versículo bíblico, que até, não sei se Paulo escrevendo, ele diz assim: a ninguém tenhais inveja ou não invejais. A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor. E outro ele ainda diz, e tenhais uns aos outros em maior estima. Não é verdade? Nós temos que ter um ou outro sempre como superior a cada um de nós. Isso é respeito. Não é verdade? Isso é respeito. Indiferente, irmão, de quem quer que seja. Porque às vezes as mesmas pessoas, né, o pastor Leelson, há muitas pessoas que ele acha porque ele prega na igreja e o irmão é um porteiro da igreja, que ele é melhor do que o outro. Não quer ter respeito, irmãos. Isso não se desenrola assim. Não é verdade? Não é porque hoje eu sou um pastor da igreja, eu sou um evangelista da igreja, que o irmão que está ali, um diácono ou um presbítero, seja quem quer que for, a graça, irmão, essa questão de hierarquia, de fazer ou não fazer, isso é para nós aqui, uma organização da igreja da terra. Porque diante dos olhos do Senhor, nós somos nivelados pela graça de Deus. Somos todos iguais. E outra coisa, igual, hoje eu sirvo ao Senhor como pastor, mas eu tenho que lembrar que eu também, uma época eu fui um diácono, não é? Eu fui um auxiliar, eu fui um membro, então eu tenho que reconhecer que eu também passei por esse mesmo caminho, né? Deus, pela sua infinita graça, nos concedeu que nós chegamos até aqui. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Então, por isso que eu tenho que respeitar o meu irmão. Exatamente. É verdade. Exatamente. Isso, né? Esse é respeito. Então, irmãos, aqui o segundo ponto, né, o ponto que nós estudamos aqui, fala sobre o servir. É o modo de servir ao Senhor, não é verdade? Começando com o ato de doação, depois ato de sacrifício, ato de expressão, ato de reverência, certo? O quarto ponto. Agora, irmãos, nós vamos entrar aqui para o ponto 3, para nós encerrarmos, né? Que vai falar entrar na presença de Deus. É o Salmo 100, os versos 4 e 5, certo? Porque na nova aliança temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, do 19 ao 20. Que privilégio! Em Hebreus 10, 5 temos uma advertência: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aqui nós sabemos que entrar na presença de Deus, graças a Deus, hoje, não é verdade? Porque nós sabemos que no Velho Testamento só podia ser o sumo sacerdote e uma vez por ano, não é verdade? E é interessante que antes ele tinha que fazer um sacrifício por si próprio, né? Por si próprio, porque ele tinha que se purificar, certo? Né? Verdade. Ele tinha que ser coberto do pecado dele para ele poder entrar lá, certo? E interceder por todo o povo. Mas agora na nova aliança é diferente. Porque nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e ele entrou uma só vez, né, com a sua carne. Glórias a Deus, aleluia. E hoje, aleluia, nós temos o privilégio de hoje de entrar no Santo dos Santos, porque era só o sumo sacerdote. E hoje nós, a qualquer momento, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós podemos entrar na presença de Deus. Em Colossenses 3,16 nos lembra que devemos prestar culto ao Senhor cantando, louvando e estudando a sua palavra. Todos os atos no culto público devem ser feitos empregando nossa mente e nosso espírito, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14,15. Orai com o espírito, mas também orai com a mente. Cantai com o espírito, mas também cantai com a mente. Interessante o verso japonês.
observando isso aqui, isso aqui está falando de entrar num culto, né? Num culto. Quando nós entramos num culto, onde é um culto público, onde está todo mundo reunido, né? Os nossos irmãos aí congregados, o que acontece? É um ato maravilhoso, porque é onde, né? Não é eu só, é eu e o meu irmão. Verdade. Né? Nós temos que entrar com a nossa mente voltada inteiramente para aquele momento, porque aquele momento vai ser um momento dedicado, né? Dedicado, porque nós sabemos que aonde eu estiver, eu estou entrando na presença de Deus, na verdade, em casa, no meu trabalho, andando na rua, vou fazer compra, aonde eu for. Mas agora, só que tem um momento que é especial, onde Deus reservou para nós, né? Para nós, onde nós vamos ter a comunhão. Não é a comunhão eu só, é a comunhão com os meus irmãos. E é muito interessante prestarmos atenção no que Paulo disse: orai com o Espírito, mas também com a mente. Quando eu entendo orar com o Espírito, está falando do meu louvor interior, aquele que sai de dentro. Agora, com a mente, é eu prestar atenção, raciocínio, eu prestar atenção em tudo, todo movimento, prestar atenção em todo movimento, certo? E principalmente na hora da palavra ser pregada. É verdade. Né? E só que infelizmente, o que muitas vezes acontece, irmãos? Pessoas que não conseguem entrar na presença de Deus. A gente não sabe o que acontece, porque tem pessoas que já têm tantos anos que servem ao Senhor, mas parece que não conseguiu se descobrir o real sentido do que é estar ali naquele momento. É verdade, pastor, porque a gente vê em todas as épocas da Igreja de Cristo, sempre houve o crente, o bom adorador, vamos dizer assim, o bom adorador, e também teve o mal. Isso. Em todas as épocas da igreja, em todas as épocas, em todas as gerações. Mas agora a questão é igual o senhor está acabando de dizer, quando nós entramos num culto, eu orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Paulo está falando de quê? De culto racional. É uma coisa inteligente, não é uma bagunça, não é uma coisa desleixada, ao léu, por acaso, de qualquer maneira. Não. Paulo está falando aqui de um culto racional. Eu vou orar com a minha mente, mas olha só, como ele coloca aqui, eu orarei com o meu espírito, mas eu também orarei com a minha mente. Entendeu, irmão? Porque não adianta você estar aqui na igreja, como os católicos falam, é a missa de corpo presente, isso, né? Isso. Dá a entender isso, porque é uma pessoa que ela está no culto, às vezes está todo mundo batendo numa igreja que bate palma ou acenando com a mão, mas o pensamento da pessoa não está ali, não está em adorar a Deus, não está em servir a Deus verdadeiramente. Quando esse dado momento aqui, irmãos, nós temos que ter essa consciência, irmãos, né? Eclesiastes, capítulo de número 5, no verso 1. Isso. Capítulo de número 5. É um texto muito sério, muito importante na Bíblia, que fala diretamente disso aqui, ó, da ética, da postura, da conduta cristã no momento do culto. Eclesiastes capítulo 1, no capítulo 5, ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aleluia. E não inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Olha o versículo de número 2: não te precipites com a tua boca e nem com o teu coração, apresse-se a pronunciar palavras algumas diante de Deus, porque Deus está nos céus e nós estamos sobre a terra. Isso aqui, irmão, fala diretamente da nossa postura. Guarda o teu pé, preste atenção, acorda. É o momento de cultuar ao Criador das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, isso aqui é de suma
importância na vida, na conduta, no caminhar de um cristão. Entrar na presença de Deus. Então, irmãos, nós acabamos aqui de ouvir, né, esse versículo que o evangelista João diz. Agora, o que cabe eu fazer? Se eu, irmãos, não estou tendo reverência, é mudar de atitude. Porque nós temos que ter consciência que nós estamos ali diante, irmãos, de um Deus santo. De um Deus que requer da minha pessoa, da nossa pessoa, nós vamos estar naquele momento do culto, irmãos, altamente um respeito. Nós temos que ter um respeito muito grande. Muito. Mas um respeito tão grande, que se fosse possível, nós teríamos que entrar, era de costa. É sério, meu irmão. Tremendo, né? Tá de costa, com respeito, com muito respeito. E só que infelizmente hoje, irmãos, banalizou. A gente vê cada coisa horrível num culto. O evangelista falou isso. Imagina um touro mecânico. É o que tem hoje. Imagina uma escola de samba. É o que tem hoje, uma escola de samba. Em cima de um púlpito. Misericórdia, meu irmão. Aleluia. O que tem hoje? Quadrilha também, gospel. Tantas coisas, meu Deus. Então, isso aqui, irmãos, isso aqui, irmãos, é irreverência. Né? Desrespeito, falta de temor, relaxo, desacato e além, afronta a pessoa do nosso Deus. Né? E não, pelo contrário, nós temos que ter um respeito, mas é muito grande. Porque nós temos que ter na nossa mente que um dia não éramos nada. E hoje, para ter misericórdia de Deus, se nós somos alguma coisa, é porque Deus é misericórdia. Então, como que eu não vou entrar na presença de Deus com o maior respeito e temor? Não é verdade? Sabe o que eu vejo às vezes, pastor Leôncio? Me veio aqui agora o senhor falando isso aí, na questão da reverência, do temor e do tremor das coisas de Deus, que as pessoas hoje, infelizmente, no nosso meio, a igreja do século XXI, eu vejo muitas pessoas com a atitude de usar. Misericórdia. O senhor lembra que a Bíblia fala assim, irmãos, que a arca ficou na casa de Uzá por quanto tempo? 20 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Uzá. Uzá sabia que ele não podia tocar na arca? Sabia. Mas sabe qual que foi o problema de Uzá? Uzá, ele acostumou com a arca dentro da casa dele. Ele teve aquilo por uma coisa banal. Ele se habituou. A arca está aí. Para ele já não... Foi 20 anos, irmão. Sabe o que fala isso? E quando naquele momento, com certeza, ele sabia que ele não podia tocar na arca. Ele sabia. Era, irmãos, praticamente impossível que Uzá não soubesse que ele não poderia tocar na arca. Tanto que quando a arca chega na casa dele, eles pegam o irmão dele, Eleazar, consagra ele e põe o irmão a serviço da arca. O que Uzá faz? Talvez por criar uma autoconfiança, porque a arca ficou na casa dele, eu já tenho intimidade com a arca. Começou a tratar a arca, que era a presença de Deus, de qualquer maneira. Relaxo, descuido, sabe? Eu vejo assim. Hoje tem muitos cristãos, irmão, que eles já acostumou a vir no culto, pastor. O que eu quero dizer. O que eu quero dizer com essa palavra de usar, irmão, é que na realidade tem muitas pessoas que eles já acostumou a vir na igreja. A igreja para ele simplesmente sei lá, sabe, pastor? Então é aquela pessoa que se acostumou, ele acostumou com a vida dele de crente, ele já não tem mais aquele temor, ele já não acha que agora já não precisa mais. Ele entrou na igreja, ele entra de qualquer coisa. Se ele estivesse entrando num salão de festa, na casa de alguém, de um parente, de um amigo, de um vizinho. Não, irmão. Quando nós entramos na casa de Deus, nós estamos entrando, como o pastor Leôncio que bem colocou, num lugar que Deus, o próprio Deus, separou, sabe? Para que o nome dele fosse naquele momento, naqueles dias, seja 2 dias na semana, sábado e domingo, seja 3 dias, seja 4, indiferente. Este lugar é o templo aqui, é aonde que Deus preparou para que o nome dele fosse adorado. Nesse momento, principalmente, como disse bem colocado pelo pastor Leôncio,
Em todos os momentos da nossa vida está na presença de Deus. Mas nesse momento propício, é o momento que nós vamos trazer o nosso culto racional. Nós vamos trazer o nosso sacrifício vivo, aprazível a Deus. Deve ter, irmão, acompanhado de temor, tremor e muita, mas muita reverência. Isso. Então, irmãos, essa é a aula de hoje. Nós falamos sobre a ética do culto, certo? A ética do culto. E nós falamos sobre 3 tópicos. Primeiro, celebrar a Deus, né? O segundo tópico, O segundo foi servir, né? Não. Servir. O segundo tópico é isso mesmo. Primeiro tópico, celebrar a Deus. O segundo, servir. O terceiro, entrar na presença de Deus. Então, esse aqui, irmãos, é a maneira correta que nós temos que cultuar ao Senhor. Eu espero que pela quinta misericórdia de Deus, né? Assim como, irmãos, eu confesso para os irmãos, Deus falou muito conosco aqui hoje. Amém. E hoje esse nosso irmão Valdez, sentimos a presença de Deus aqui, né? E aqui a conclusão. Como tem sido a sua ação no culto de adoração? Isso é uma pergunta. Como tem sido a sua ação? Mediante o que foi ensinado aqui hoje, reflita sobre isso. Reflita. Pensa como é que tem sido a sua ação na hora do culto de adoração. Lembrando, como já foi dito, tenha na sua cabeça o templo, né, é um local especial, então, que foi dado por Deus, certo? Para adorar Ele. Então, como que tem sido quando você adentra a casa do Senhor? Pense nisso. Como você reage a Ele? Outra pergunta. Deus deseja seu povo em comunhão, prestando-lhe culto. Devemos lembrar que o Senhor requer ordem no culto, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. A maneira como adorarmos a Deus revela muito sobre o conceito que temos dele. Misericórdia. Irmãos. Forte, irmão. Forte. Olha a seriedade, ó. A maneira como adoramos a Deus revela muito sobre o conceito que temos dele. Meu irmão, se o meu conceito que eu tenho de ser um Deus santo, então, quando eu estiver na presença de Deus, eu tenho que ter santidade. Esse é o meu conceito que eu tenho de Deus. Então, se eu não tenho, irmãos, preste bem atenção, é um conceito de santidade, é onde vira essa bagunça que tem hoje. É verdade. Na verdade, é onde vira essa bagunça que nós acabamos de comentar sobre a questão de entrar na presença de Deus. A bagunça hoje, misericórdia, tá uma coisa terrível. Por quê? Porque o conceito que as pessoas não tem mais o conceito de um Deus, está na presença de um Deus santo. Está na presença de um Deus qualquer, só pode. Eles acham que Deus é um Deus qualquer. Não tem noção. E não é assim. Então, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Deus continue abençoando o companheiro, abençoando esse, tá? Pela ajuda, tá? Feliz mesmo pelo companheirismo do irmão. Amém. Muito grato mesmo. Sempre tá? para poder somar, sempre para poder contribuir, né, irmãos? Dentro das nossas poucas forças. Vamos aqui, sentimos aqui a presença de Deus, falamos aqui, como se diz, irmãos? Vamos sair daqui mais maduros, né? Mais crentes em Jesus, mais conscientes da nossa responsabilidade. Esperamos que seja assim também na sua vida. Então vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse momento que passamos aqui, Senhor. Senhor. Pai, muito obrigado por estudando a Tua palavra, Senhor, para poder ministrar aos Teus filhos. Deus, que a mesma graça que nós sentimos aqui hoje, através da nossa pequenez, nossos irmãos possam sentir ela amanhã também. Como a Tua palavra falou conosco, fale com os Teus filhos também. Assim eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.